Olá, seja bem-vindo a mais uma aula e nessa aula daqui a gente vai começar a criar as nossas primeiras tags visíveis lá no HTML. Para a gente conseguir ver o que a gente está criando, estou aqui com a minha pasta aberta onde está o meu projeto, eu posso clicar com o segundo botão, colocar abrir como e abrir lá no Google Chrome ou dar 2 cliques e abrir aí no seu navegador. Eu indico que a gente utilize o Google Chrome durante o curso, simplesmente porque ele é o navegador mais utilizado. Então é muito interessante que todo programador, ele teste aquilo que ele está criando exatamente da mesma forma que o usuário, ou a maioria dos usuários vai utilizar. Como o Google Chrome tem a maior fatia de mercado, é muito interessante que ele seja a ferramenta que a gente utiliza. Então vou abrir aqui no meu Google Chrome. E aqui eu tenho a minha página HTML. Primeira coisa que eu vou fazer é diminuir um pouco aqui para a gente conseguir ver melhor o código. E agora, tá vendo aqui que está index.html? Vamos mudar isso daqui para um título, sei lá, minha primeira página. Para fazer isso, como isso daqui não está dentro do conteúdo, onde é que ele vai entrar? Se você prestou atenção nas últimas aulas, você sabe que é aqui dentro do head, né? Então aqui dentro a gente vai criar uma tag que vai ser responsável por modificar esse título que tem aqui, o título da minha aba, tá? E essa tag nada mais é do que título em inglês, title. Então vou criar aqui, ó, title, e aqui eu vou colocar minha página, tá? Se eu salvo aqui, vou lá na minha página e atualizo ela, e aí a gente pode ver aqui, ó, que veio para cá o minha página, mas ele tá meio zoado. Isso acontece porque o navegador, ele não está sabendo como interpretar esse caractere aqui, um caractere que tem acento. Só que na nossa língua, nas línguas latinas em geral, a gente tem muitas palavras com esses acentos. A gente precisa dizer para ele como que ele deve fazer. A gente precisa basicamente dizer para ele qual tipo de alfabeto que a gente está utilizando. Para isso, a gente vai usar uma outra tag. E essa tag ela é um pouco diferente de todos os elementos que a gente já viu até aqui. A gente viu que o elemento, normalmente, ele tem só tag de abertura, conteúdo e tag de fechamento. Só que nessa tag aqui, ela não tem conteúdo nenhum, porque ela só serve para dizer para o navegador como que ele tem que interpretar alguma coisa. No nosso caso, nesse momento, como que ele tem que interpretar o alfabeto que a gente está utilizando. Então, como que a gente faz isso? Primeiro, a gente cria normalmente aqui, ó, menor que, meta é o nome da nossa tag, e agora, em vez de passar um conteúdo, a gente vai passar um atributo. Um atributo, ele vai sempre ser alguma palavra-chave, alguma coisa que vai entrar antes da gente fechar a tag de abertura. Então ele sempre vai entrar aqui. Nesse caso aqui, a gente quer dizer qual o tipo de caractere que a gente está utilizando, qual o tipo de alfabeto a gente está utilizando. E cada tag, ela vai aceitar atributos diferentes. Para o nosso caso da tag meta, ela tem um tipo de atributo exatamente para a gente informar qual é o tipo de caractere ou qual o tipo de alfabeto que a gente está utilizando. Esse atributo ele se chama char, de caractere, set. E aí, para informar qual é o char set que a gente quer utilizar, eu vou colocar igual, eu vou abrir aspas, e aqui dentro dessas aspas eu vou passar qual que é o char set, ou qual que é o conjunto de caracteres, qual que é o formato de caracteres que a gente está utilizando nessa página. No nosso caso, ele é UTF-8. Por enquanto, não precisa se preocupar com isso aqui, basicamente a gente sempre vai utilizar esse char set aqui, o TF8. A partir do momento que eu salvo isso daqui e eu atualizo lá na minha página, pronto, resolvemos o problema. Ele consertou o erro que a gente estava tendo aqui e agora a minha página está funcionando de forma correta. Beleza, então nessa aula daqui a gente aprendeu bastante coisa. A gente criou o nosso primeiro elemento HTML completo, aqui com a nossa tag de abertura, conteúdo e tag de fechamento, descobriu como que a gente modifica o título lá da nossa página, identificou um comportamento que não era o que a gente esperava e aprendeu através de uma tag agora com atributo como resolver esse comportamento. Antes de eu finalizar, deixa eu só te falar mais uma coisa. Quando a gente tem uma tag que ela não precisa de uma tag de fechamento, a gente chama esse tipo de tag de self-closing tag, ou uma tag que fecha em si mesma, né? Uma tag com auto-fechamento, digamos assim. E, normalmente, ela vai ter esse estilo aqui, bem parecido com uma tag de abertura, só que sem uma tag de fechamento. Na versão do HTML5, a gente não precisa fazer mais nada, mas se você pegar uma versão mais antiga, você provavelmente vai ver algo assim, ó. E essa barra no finalzinho, que é diferente dessa daqui que é no início, que indica um início de uma tag de fechamento, essa daqui indica que essa tag é uma tag self-closing, é uma tag de auto-fechamento. Ah, e mais uma coisa importante.
Nessa tag de autofechamento, a gente utilizou um atributo nela, mas um atributo ele não é exclusivo de uma tag de autofechamento, não. Qualquer tag pode utilizar atributos, mas isso vai variar. Pode ter um atributo que funciona numa tag, mas não funciona em outra. E a gente vai ver caso a caso durante as próximas aulas. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!